E aí galera, bom dia, como vão vocês? Hoje, hoje é mais um dia que começa com aquelas notícias de sempre, mas a gente agora vai deixar um pouco de lado. Eu vou usar essa forma de falar para falar de futebol. E o pessoal do futebol costuma falar assim, né? Ou na terceira pessoa do singular, ou na primeira pessoa do plural. Eles são meio esquisitos mesmo na hora de conversar. E dois assuntos me chamaram bastante atenção ontem e hoje. O primeiro foi a questão do River Plate. River Plate que tomou uma virada histórica, uma virada que vai ficar para a história realmente, vai ficar marcada no coração dos caras que torcem para o River Plate, para os caras que torcem para o Boca Juniors, e também vai abrir uma grande história para o gremista, que a meu ver já ganhou a Copa Libertadores. Mas eu posso estar bem enganado, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, como diria o nosso querido Paulo Roberto Martins. Bom, gente, o que ficou bastante marcado também nesse jogo foi o técnico do Lanús. Não por esse jogo só, mas pela declaração que ele deu na semana passada sobre o Grêmio. E abriu uma discussão interessante sobre essa questão do politicamente correto, essa questão que envolve ser sincero e falar a mesma coisa sempre, como jogador de futebol hoje em dia, né? Aliás, hoje em dia não, a vida inteira o jogador sempre foi estranho na hora de dar entrevista. No passado a gente ouvia muito aquela coisa, vamos em busca dos 3 pontos, nós vamos, quando o cara está falando de si mesmo, ele fala assim, nós entramos em campo para fazer isso, nós fizemos aquilo e tal, um jeito esquisito. E hoje, o jogador de futebol, além de ter um repertório bem reduzido, como sempre teve na hora de dar entrevista, ele mantém aquela coisa do politicamente correto. E o Palmeiras, pelo menos nas últimas semanas, o pessoal tem dado declarações de que não, a gente vai buscar o G4 e tal. O Corinthians também, uma história de, mesmo quando tinha uma diferença absurda em relação ao segundo colocado, ainda é muito cedo e tal. Isso, para o jogador de futebol, é totalmente aceitável, é normal que ele faça essa declaração. Mas lá dentro, eu não sei se é assim e eu acho que não deve ser assim, né? Dentro do vestiário do Palmeiras, os caras têm que falar, nós temos que buscar o Corinthians, é isso mesmo e tal. E dentro do Corinthians, a gente tem que falar, perdemos esses jogos aí, estamos mal, mas nós vamos pegar o Palmeiras, vamos amassar o Palmeiras e tal. Essa é a verdade, né? É assim que dentro do vestiário deve ocorrer e eu acho que já ocorre assim. Mas as pessoas ficam policiando qualquer declaraçãozinha, aí pra querer ficar criticando, pra querer falar que fulano detonou ciclano e tal. E trazendo ainda para essa discussão, eu vi uma entrevista do Lobão pro Danilo Gentili, onde ele detona Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, enfim, essa turma que tem uma posição de esquerda, ele detonando esses caras no que toca ao trabalho, né, a obra dessa turma. E o Lobão, eu particularmente sou muito fã da obra do Lobão, acho o cara muito bom e não gosto nada do posicionamento político dele. Mas não dá pra separar as coisas pra na hora de eu dar uma opinião sobre a obra, sobre o cara, sobre o posicionamento naquele momento também. Outra coisa, sobre o cara, quando eu digo, não é o todo, porque o cara não é aquele pensamento, ele é um monte de coisas, aquele pensamento e outros também. E as pessoas tendem a ter um posicionamento bipolar, né? Ou é ou não é. O cara é ruim ou é bom. Há muito mais que isso, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção é que na hora que estavam falando hoje no Redação a respeito dessa questão do River, citou-se que no futebol acontecem algumas coisas, e aí o Paulo César Vasconcelos ele fala uma coisa que é bastante interessante. Futebol não é uma ilha na sociedade. Então as coisas que acontecem no futebol acontecem em qualquer lugar.
A sociedade, o futebol está inserido na sociedade, a gente está inserido na sociedade. Então, quando a gente fala numa pessoa, ela é muito plural, ela tem de tudo. Tem coisas ruins e boas, mais ou menos, nota 5, nota 6, nota 7. E várias outras avaliações a gente tem que fazer sobre as pessoas. E quando a gente fala de grupos, principalmente acontece isso muito mais. Dentro de uma organização social, dentro de uma escola, dentro de uma profissão, dentro de um setor, um segmento da economia, é muito plural. Então, gente, o que é importante para nós é a gente aceitar essas diferenças, essas coisas, e não achar que é podre, é descartável uma coisa porque eu não gostei daquele ponto, não gostei daquela opinião, não gostei daquela cor de roupa, não gostei do cabelo bagunçado que ele colocou no vídeo. A gente é muito mais que isso. Então, eu convido a vocês a pensar um pouco mais profundo nisso, um pouco mais plural nisso aí. A gente é muita coisa. Nossos grupos, as coisas que participamos é muita coisa. Tem muita coisa. Tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins, tem coisas mais ou menos, um pouco melhor, um pouco pior e tal. A gente tem que pensar muito mais. Não somos só bom e ruim. Isso não existe. Um beijo e outro